Rádio MAP passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, Célia. Bom dia, Mais uma Nivaldo. manhã dessa terça-feira. Estamos aqui para, juntos, levarmos para vocês essa leitura, né, com um comentário desse livro, do quarto livro de André Luiz, com Chico Xavier, né, do Obreiros da Vida Eterna. Esse livro que vai desvendar um pouquinho mais para nós desse mundo espiritual, trazendo informações, trazendo conhecimentos que o André Luiz nos traz, que vai fazer muita diferença nas nossas vidas. Tem que fazer, né? Para isso a gente precisa ler, estudar e entender essa dinâmica do nascer, viver, experienciar, né? Desencarnar, porque o espírito não morre, e nos prepararmos para nascer de novo, né? Essa é a dinâmica da vida. Essa é a dinâmica que nós temos, que Deus, o Pai Criador, nos deu para que a gente possa evoluir, crescer, por esforço próprio, conhecimento próprio, sem privilégios. Ninguém tem privilégio. Nós temos que buscar os nossos aprendizagens, os nossos conhecimentos. É assim que cada um consegue evoluir na nossa vida e galgar realmente posições que para nós seja melhor, não através de benesses nem promessas dos outros, né? A gente está no capítulo 5º, que fala sobre o irmão Gotuso. Antes vamos fazer a nossa breve prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, por mais um dia estarmos aqui junto com vocês, tendo a oportunidade de estudarmos essa mais uma obra espírita. Graças a Deus. Nós estamos aí no capítulo 5, em que o André Luiz conversa com o irmão Gotuso. Esse irmão Gotuso é um médico que já está desencarnado há mais de 10 anos. Ele desencarnou Antes do André Luiz, né? E ele se encontra trabalhando na colônia de transição, na Casa Transitória, Fabino de Cristo, né? Não há 10 anos, não é? Há 10 anos trabalhando na Casa Transitória. Há 10 anos trabalhando na Casa Transitória, só que ele desencarnou muito antes. E ele está exatamente contando, Célia, para nós, quem acompanhou o nosso estudo da semana passada, ele está contando exatamente o que ele esperava quando ele desencarnou, de encontrar no mundo espiritual, e o que realmente aconteceu. Ele esperava porque... foi dito para ele. Foi, né? dito a ele. Foi dito para ele, pela religião que ele tinha, a Igreja Romana, de que ele seria recebido com Padre honra. Gustavo, o Padre Gustavo disse para ele que pelas doações que ele fazia, que ele seria recebido no plano espiritual pelo mestre. E que ele teria uma posição de destaque. Ele, ao ter contato com a realidade, que nada disso era verdade, ele fica tão frustrado que ele retorna à paróquia em que ele era frequentador, assíduo, cobrando uma explicação. Mas ele percebe que ninguém o ouvia, ninguém conseguia responder para ele, né? Então, ele, de posse dessa desventura, ele tem um choque realmente de realidade, e ele está contando isso para o André, quando nós paramos na semana passada, né? E ele continua, então, aqui, né, Célia? Cada administrador, ele está falando da Casa Transitória, porque o trabalho na Casa Transitória, que é regido pela irmã Zenóbia, é tão intenso. Porque ele estava falando exatamente dessa condição que nós achamos que, ao morrer, nós vamos ficar descansando. E nada disso acontece. Muitas das vezes nós vamos trabalhar muito mais do que trabalhávamos aqui. Na Casa Transitória, por exemplo, em que a irmã Zenóbia é que está comandando, ele diz então que é grande o serviço nesse asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração completa compete a ela, irmã Zenóbia. No vindouro,
teremos a diretriz do irmão Galba. Então o trabalho é tão intenso que eles revezam de ano em ano entre a irmã Zenóbia e o irmão Galba, né? De tão trabalho que eles têm ali naquela casa transitória. André se coloca: cada administrador recebe descanso de 1 ano? Indaguei admirado. André Luiz, a gente está acostumado com férias aí de 30 dias, né? Quando não vem de 10, né, Célia? 1 ano de férias? E aí o irmão Gotuso diz: sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, em contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais das instituições vista ao futuro. Ou seja, é um descanso daquele trabalho, mas a atividade então, continua na verdade, intensa. Ela entra num curso intensivo, né? Para melhorar as condições dela, para quando ela voltar no ano seguinte, oferecer um trabalho muito melhor. E continua Gotuso: estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos. Ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. Vamos reparar que orientação tem sempre. E normalmente de trabalhadores mais elevados. E você, interroguei talvez indiscreto, onde passa os recreios e entretenimentos? Porque André Luiz pergunta ao Gotuso, porque ele já está lá trabalhando há 10 anos. Provavelmente ele já tirou férias aí, né? André Luiz, e você, aonde você passa o seu repouso? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e a sua voz tocou-se de levada tristeza, ainda não posso usufruí-las em esferas mais altas. Em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós, nesses círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. Aqui me chama a atenção quando Gotuso fala que o ar lá, o oxigênio na casa de transição, né? Nos pomares e jardins silvestres, eles são mais leve do que... São puros e tonificantes, né? Do que na casa de transição. E aí ele diz que os resíduos do pensamento humano, porque a gente pensa, Nivaldo, o pensamento é só meu, ninguém tem nada. Mas o meu pensamento maléfico, o meu pensamento deixa um ambiente pesado. Você já ouviu então eu interfiro de muitos médios, ao chegar em determinados lugares, você sentia um ambiente pesado. É exatamente isso. Esse ar pesado é fruto
desses pensamentos deletérios. Então, até os nossos pensamentos, nós precisamos cuidar deles. Não é assim. Eu estou pensando, é só meu. O problema é meu. Não, você acaba impregnando o ambiente. E continua Gotuso. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Então, são nesses, as férias de Gotuso, ele usufrui nos campos daqui da crosta terrestre. Nesses grandes, desses campos simples, é aonde ele recolhe energia que lhe restaura as forças. Conhecida de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando existências anteriores que me diziam respeito, contudo, objetei com sinceridade. André falando para ele, para Gotuso. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Quer dizer, André Luiz já tinha conhecimento de outros planos, né? Com belezas, como ele descreve para Gotuso. Prometem-me para breve semelhante júbilo, acrescentou resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse. Qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? André Luiz está oferecendo a ele um... Quer que eu dê um empurrãozinho? Que eu te ajude? Por que você não conseguiu ainda ir para locais mais venturosos? Por que adiar tanto? Por que está sendo tão difícil você galgar locais mais venturosos? Será que eu posso fazer alguma coisa por você? Né? O companheiro que se caracterizara por sadio otimismo desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-os, talvez, no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração
presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Ou seja, Gotuso sabia que ele estava preso lá à matéria, ao lar, à esposa, os filhos. Só cabe a ele, só cabia a ele. Trago ainda a mente e o coração preso ao ninho doméstico. Então ele não conseguiu se desprender. Ele não conseguiu entender que a passagem dele pela terra já tinha se encerrado. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Ou seja, todo o tempo que ele já tinha desencarnado, que ele estava no mundo espiritual, ele ainda não tinha aceitado. Na verdade, quando ele diz que ainda não me habituei com a morte, ele não aceitou a morte. Sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Quer dizer, então no momento em que você está numa posição, mas você quer estar na outra, você está desarmonizado. E ele então sofria, evidentemente, por essa desarmonização, mas ele entendia isso. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior. Então ele estava fazendo um curso para aprender, para entender tudo o que tinha acontecido com ele, o movimento da vida. E o que para nós, Célia, só para... É porque a gente lê aqui, é muito fácil quando a gente diz, né? Olha só, nós vamos nascer, vamos morrer, progredir, mas a vida, os apegos que nós temos na prática, cada um vai apresentar as suas dificuldades. E o Gotuso está trazendo para nós aqui exatamente a dificuldade dele. Ele não era uma pessoa, ele era um médico da vida terrestre. Mas ele não conseguia ainda, não se habituou com a morte, ele não aceitava ainda o fato de ter morrido, deixado a família. Mas o mais importante é essa consciência que ele tem. Progrido lentamente. É lento, é vagaroso, mas é um progresso. E é isso que ele tem consciência. Progrido lentamente. Esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu depois de ligeira pausa. Retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência, voltaram-me a reflexão, o juízo, o equilíbrio. Então, lembra que quando ele relata, né, Célia, que ele desencarna, e ele chega no céu, chega no mundo espiritual, querendo os privilégios que o padre havia prometido para ele, né? E ele não recebe nada disso. Então ele retorna à igreja onde ele frequentava para cobrar do pároco. Evidentemente que ele estava desencarnado, o pároco nem o ouve. Ele entra no desequilíbrio, fica muito provavelmente vagando pelo espaço, até que ele então relata, ele retoma a ele mesmo, após longos anos de semi-inconsciência. E continua Gotuso. Meu amigo, que saudades torturantes da minha casa feliz. Não conseguia se desapegar da casa, da família. Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes de meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo entre clientela abastada,
conferira-me extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados entre as paredes colhedoras e quentes do nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Surgiu-nos a primeira dor com a positivação da pneumonia, que me separou da esfera física. A primeira nota de sofrimento, mobilizamos o dinheiro e as relações afetivas inutilmente. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu-me fidelidade constante até o fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Então, ao morrer, né, Marília, sua esposa, diz que vai honrá-lo. E Gotuso, ele nos diz aqui como ele tinha uma clientela muito elitizada, né? Elitizada, muito bem monetariamente. Eles tinham recursos fartos. Ele diz que a medicina era exercida desde cedo entre clientela abastada. E conferia-lhe extensos recursos financeiros. Então, ele não Mas esses extensos recursos financeiros, como ele nos diz um pouquinho mais embaixo, quebraram-se frágeis diante da morte. Sim. Não adiantou. Não adiantou nada. E a Marília, a esposa, jurou fidelidade a ele. Vamos lembrar que ele tinha lá, no momento de desencarne, ele teve lá o padre Gustavo, sim, que prometeu mundos e fundos para ele, no plano espiritual. Depois teve a Marília, a esposa, que lhe prometeu fidelidade. Aproximavam-se dos 50 anos quando a querida esposa não ultrapassava os 36. Então ele desencarna com 54, Marília com 36. 50 anos. 50 anos. E a Marília, a esposa, com 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. Também foi prometido para ele. Ele, você vai morrer, mas de onde você estiver, você vai continuar protegendo sua esposa e seus filhos. A realidade, porém, foi muito diversa. E depois de lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Então, a casa que ele habitava, ele retorna, depois de um tempo, ele não encontra mais ninguém. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família. Porquanto, antes do tantamin, fui arrebatado em violento e escuro torvelinho, que me situou em terrível paisagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia,
Fui surdo a toda espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e sequiosos de afeto, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Ele volta à casa onde ele estava, não encontra a família, mas ele sai em busca. Isso é Gotuso espírito. E ele está dizendo que agora ele encontrou a família, morando provavelmente em uma outra residência. Ele encontra, só que a situação tinha mudado muito. E a Célia vai nos contar como ficou, como está, como que ele vai encontrar essa família agora. A situação, no entanto, desconcertou-me. Quando ele encontra com esses familiares que ele estava com a esposa ansioso, e com os filhos, né? A esposa e os 2 filhos. Mas a situação que ele presenciou desconcertou ele. Primo Carlos, que sempre me invejara a abastança, insinuara-se em casa a título de proteger-me os interesses e desposou-me a companheira. Perturbou o futuro de meus filhos e dissipou os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Então, olha só o que ele encontra. A Marília, que tinha prometido para ele fidelidade, né? Morando em uma outra residência, e aquele primo dele, muito provavelmente, o Carlos, que o invejava pela abastança, pela família que ele tinha, ele, na morte do Gotuso, ele se aproxima da família. E a título de dizer que vai cuidar deles, ele acaba envolvendo a Marília. Dissipando tudo. E vivendo e tendo uma relação com ela. E dissipa todo o seu patrimônio, comprometendo o futuro dos seus filhos. Olha o desespero do Gotuso. Ele pensando que ia poder proteger a família de onde ele estivesse, porque assim o padre Gustavo tinha prometido para ele. Quase voltei ao estado primitivo, ao primitivo estado de desequilíbrio mental. O choque foi tão grande que ele quase foi arrematado novamente para o umbral. Lembra do André Luiz, quando André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz para nós, quando ele vai, ele consegue permissão para visitar a família, e ele também encontra a sua esposa com um novo marido e com um filhinho recém-nascido, ele entra num estado tão que ele é remetido novamente para o umbral. Né? Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes, convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Então a Marília já tinha tido mais 2 filhos com o primo Carlos. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que, ao partir, lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz, fundamente desfigurada, não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa.
Quando vi chegar o invasor, irascível e detestado, recuei tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso o que me aguardava após tamanha luta? Deveria conformar-me e abençoar os que me feriram? O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo do meu espírito, desfrutara uma existência regular com todos os desejos atendidos. Vamos prestar atenção no que Gotuso nos diz nessa frase. Em prejuízo do meu espírito, desfrutar uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não tem contrariedade. Não tem, ele não... quando na matéria, ele não tinha contrariedade. Então, tudo isso para ele agora tinha tomava uma proporção alarmante. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiam assustadoras proporções. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos. E, em vista da impressão forte que o seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Então ele não conseguia. Enquanto ele não conseguir desfazer essa mágoa, não vai mudar. Não vai. Não vai mudar. Ele vai, é o que ele falou anteriormente, o progresso é muito lento. Então ele sabe que tem que se livrar dessa mágoa. Há 10 anos ele estava trabalhando ali, ele desencarnou muito antes de André Luiz, mas ele estava tão vinculado a essa raiva, a essa mágoa, né? Essa frustração de ter sido enganado, né? Pelo padre que prometeu que ele seria recebido com honras no céu, e pela esposa que prometeu fidelidade a ele. E aí, quando ele tem a oportunidade, depois de um desequilíbrio em que o deixa atordoado e vagando durante muito tempo no plano espiritual, quando ele consegue se harmonizar novamente, ele vai em busca de sua família, não a encontra na casa principal, mas ele continua procurando. Encontra, então, a nova casa, os seus filhos já adolescentes, e percebe que o Carlos, o primo, tinha desposado da esposa, envolvendo-a com a informação de que seria para protegê-la, mas ele acaba desposando da esposa e, como ele diz para nós aqui, dilapidando seu patrimônio, o que poderia garantir a vida, o futuro dos filhos dele. Além disso, ele chega no dia seguinte em que a Marília tinha dado à luz ao segundo filho do primo Carlos. Aquilo para ele foi muito forte. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escuta-me. Disse-lhe por fim, não guarde semelhantes algemas de sombra no coração. Isso André Luiz diz para ele se livrar dessa algema, dessa dor, dessa frustração, né? Em seguida, descrevi-lhe sumariamente o meu caso pessoal. Ouviu-me atento, confortado. Então, André Luiz traz a experiência dele. Com relação, André Luiz também encontra a sua esposa casada novamente e com filhos, né?
Finalizando, considerei: por que razão condenar a companheira de luta? Por que razão é condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós, os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Então, esse egoísmo... Cárceres tenebrosos, né, Sérgio? Ele nos faz... Eles nos prendem a esses cárceres tenebrosos, tanto na matéria quanto no mundo espiritual. Não é porque somos espíritos que vamos entender tudo. Não, agora eu entendo. Não, você continua exatamente com o mesmo sentimento. E essa é a mensagem que o André Luiz está trazendo para nós através do Gotuso. Gotuso, espírito, ele já sabia, ele tinha o conhecimento que ele havia desencarnado, mas ele estava preso à família, às coisas materiais, à vida que ele havia deixado, aos filhos, à esposa Marília. Ele estava tão preso àquilo que ele não admitia ter perdido. Percebeu-me a sinceridade e calou-se humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei para modificar-lhe o impulso mental. Circunscreve-se o trabalho, a assistência aos enfermos no setor de tarefa que lhe são atribuídas? Aí é o que André Luiz fala. Para modificar aquele... Mudar o assunto. Clima. Sabe quando a gente está numa conversa muito pesada com um amigo, assim, vamos mudar de assunto? Não vamos falar disso mais não. Porque André Luiz estava vendo que aquele assunto estava perturbando muito o Gotuso. E aí o que André, as palavras que André usa, modificar-lhe no Gotuso o impulso mental, seus pensamentos. E aí o André pergunta: circunscreve-se o trabalho, a assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhe são atribuídas? E Gotuso responde: tenho outros campos de atividade, informou. Fitando-me, algo modificado na expressão fisionômica, interrogou: já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Gotuso pergunta a André: já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, tornou. A tarefa que André Luiz menciona para ele é Missionários da Luz. Está no livro Missionário da Luz. Olhando-me significativamente, tornou: sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior. Um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior.
mais difíceis e complexos. Não calcula o que sejam. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, sábios e piedosos, dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Essa mensagens do missionário da luz, Nivaldo, que André está mencionando para Gotuso, que cooperou, é a reencarnação do... como é o nome dele? Sigismundo. Sigismundo. Ah, sim, sim. Nesse livro, Missionários da Luz... Capítulo 13. Então, é difícil, é complicado. É o terceiro livro de André Luiz. Né? É muito complicado, porque todos nós estamos no lugar que necessitamos estar. Então, aquele nosso filhinho que a gente recebe nos braços e que amamos e juramos amor eterno, pode ter sido um grande desafeto em encarnações passadas. E aqui, né, Célia, evidentemente que nós sempre falamos aqui que na doutrina, no mundo espiritual, né, nas leis de Deus, não existe culpados, não existe inocentes, não existe privilégio. Então, se o Gotuso está passando por essa experiência, com certeza ele não está passando porque ele foi escolhido ao acaso. Ele precisava vivenciar essa experiência, mesmo que do plano espiritual, por algum motivo. A gente talvez no livro não venha aqui a explicação para nós, mas nós já pelo que temos de entendimento, de conhecimento das obras e das leis divinas, nós sabemos que, de certa forma, ele está resgatando algo que ele precisava resgatar. Né? Voltando um pouquinho antes, por vezes, porque nós falamos da reencarnação de Sigismundo, por vezes surgem problemas torturantes no esforço de aproximação e ligação. Aproximação, eu preciso aceitar que eu vou possibilitar a reencarnação daquele espírito. Aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão submetidos, de tal modo deploráveis que muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos, pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que você habita, há instintos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Nós vamos ter que parar aqui. O nosso tempo já está encerrando.
E retornaremos na próxima semana, dando continuidade a esse relato do irmão Gotuso. Agradecemos a presença de vocês, agradecemos a esses amigos espirituais, agradecemos a André Luiz por todos esses ensinamentos, por todo esse relato do mundo espiritual que nos ajuda, que nos ajudam, que nos permite compreender todo esse trabalho, todo esse movimento que vamos fazer. Boa tarde a todos. Boa tarde. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.